A nossa medida aí é da mídia ali para frente. Venha para frente para estar aproveitando esta aula, ajuntando as brasas. Louvado seja Deus. Enquanto as classes estão subindo, quero apresentar aqui um amigo. E Deus tem seus caminhos, né? Nós estamos com alguns planejamentos, mas é Deus que dá a resposta, já disse Salomão. Então, hoje estaremos recebendo uma pessoa que tem apreço e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Aplauda o Senhor pela vida do professor Edivanei Fernandes. A paz de Cristo para os irmãos. Quantos aí estão felizes por estarem na Escola Bíblica Dominical? Ótima escolha você fez para a sua manhã de domingo. Poder estar na casa do Senhor e principalmente por você poder desfrutar do estudo da Palavra de Deus. Eu tenho desfrutado na minha vida dessa benesse do Senhor, que é poder ter acesso às Escrituras e poder estudar as Escrituras. E devemos meditar nessa palavra com constância, a fim de conhecer a vontade do Senhor por intermédio da sua palavra. Então, vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, parabéns por você ter vindo à Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que estão na parte de trás da igreja, se não for muito incômodo, vocês podem enxergar mais à frente para poder a gente ter uma proximidade um pouco maior, se não for incômodo para vocês. Amém? Só para poder a gente compactar e se sentir mais próximo. Quero aqui de antemão agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui em Nilópolis para ministrar essa lição. Louvar a Deus pela vida dos nossos amigos que aqui estão, Paulo, Leandro, Anderson, os irmãos que estudaram comigo no curso de formação de educadores cristãos. Meu nome é Edivanei, eu sou professor lá na sede e tenho ministrado nas nossas filiais também. Hoje eu estou na companhia da minha esposa, gostaria que ela ficasse de pé, Jane e a minha filha Maitê. Ela está lá atrás. Amém? Deus abençoe a vida dela. Agradeço também pela companhia. Hoje nós vamos estudar uma lição que trata sobre algo que muitas das vezes nós esquecemos, muitas das vezes negligenciamos, mas o fato é que uma hora a nossa idade avança, uma hora a nossa vida decorre com relação ao tempo, e uma hora nós encontraremos nessa situação de velhice. Por isso que a lição tem o nome de o ABC do envelhecimento. Não é uma espécie de, vamos dizer assim, de uma receita básica acerca do que você precisa fazer no envelhecimento, mas eu creio que uma conscientização acerca do que você precisa se conscientizar para não só viver uma velhice satisfatória, mas para você passar um processo de amadurecimento de forma a pensar na sua velhice. Antes de que a gente comece essa aula, gostaria de pedir para o meu amado irmão ali da mídia, para que ele possa colocar quantos aqui trazem papel para a escola bíblica aqui. Pouca gente, mas se você tem um papel aí na sua mão, você vai fazer o seguinte: eu vou estar fazendo aqui uma espécie de teste de memorização, depois você vai entender o porquê. E aí eu gosto de recomendar sempre que quando você vem à escola dominical,
você precisa ter em mãos um papel, uma caneta, um caderno de anotações, para que você possa tomar nota daquelas coisas que você ponderar por importante dentro de uma aula. Isso é uma forma da gente, inclusive, de trabalhar a memorização do conteúdo a qual está sendo ministrado. Então, tome isso por costume, tanto nas ministrações de aula, tanto quanto nas pregações. Quando você faz anotações, você aponta para o seu cérebro uma maneira de resgatar aquilo que você, de alguma forma, recebeu como informação, mas que você pode colocar como um conhecimento para a sua vida. Todos aí que estão com papel, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui algumas palavras, tá? Você não anota nenhuma delas. Eu vou pedir para que todos aqueles que estão com papel e com caneta, que vão participar dessa dinâmica inicial, que você apenas fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça e se concentrasse apenas em escutar o que eu vou estar falando aqui. Ok? Só levanta as mãos quem está com papel e caneta e vai participar. Amém, glória a Deus, bastante gente. Então vamos lá. Feche seus olhos e apenas curve a sua cabeça e se concentre nas palavras que eu vou estar falando aqui. Ok? Amém? Amém. Então vamos lá. As palavras são as seguintes: vaca, telhado, caneta, revista, perna, televisão, cabeça, porta, lápis, folha, rádio e cachorro. Eu falei aqui algumas palavras. Todos que estavam com a cabeça curvada e com os olhos fechados agora, anote no papel que você tem aí a maior quantidade de palavras que você se recorda que eu acabei de falar. Valendo aí um pouco de tempo aí para poder você fazer a anotação das palavras a qual eu falei aqui. Falei de forma breve, mas a sua mente provavelmente pode ter registrado algumas informações dessas palavras. Vamos aí aguardar apenas um minuto. Foram poucas palavras, então não necessita de muito tempo para a memorização. Talvez você não consiga, obviamente, memorizar muitas palavras. Todos já foram? Alguém ainda está tentando caçar alguma palavra na mente? Vamos lá. Pedi para o irmão colocar aqui as palavras que eu citei. Agora você vai olhar nessas palavras que eu acabei de citar, que estão aí na tela, e você vai dizer, aí anotar, contar quantas palavras você conseguiu acertar. Ok? Então, eu falei, na verdade, 12 palavras aqui. Quem aqui conseguiu acertar pelo menos 6 palavras aqui? 1, 2 pessoas, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Quem conseguiu acertar mais de 6 palavras aqui? Mais umas 4 ou 5 pessoas. Quem aqui acertou menos de 6 palavras? Bastante gente acertou menos de 6 palavras. Irmão, coloca para mim o videozinho, que é breve também, e aí vocês vão entender o que eu estou querendo com essa dinâmica.
Eu me chamo Lloyd de Carvalho Fagundes, tenho 82 anos e me considero uma super idosa. Os pesquisadores do Instituto do Cérebro de Porto Alegre descobriram que a dona Lloyd tem a memória igual a de uma pessoa com 50 ou 60 anos. Eu vou ler uma lista de palavras pra ti e assim que eu terminar de ler elas, tu vai ter que repetir as palavras que tu lembrar, certo? Bom. No principal teste de memória que a gente aplica, a gente lê uma lista com algumas palavras para o paciente e depois de 30 minutos ele precisa recordar dessas palavras. Um idoso normal com 80 anos precisa recordar cerca de 6, 7 palavras. E um super idoso recorda cerca de 10, 11 palavras. Então, assim, esse é o diferencial. A dona Lloyd se saiu muito bem, memorizou 12 palavras. Ao todo, 14 pessoas, entre as 200 que participaram do teste, foram avaliadas como super idosos. Todos têm em comum hábitos saudáveis, gosto pela leitura e uma rotina cheia de atividades. Nós temos visto assim que o estilo de vida, a resiliência, né? Eles têm uma capacidade de sair de um problema, de uma tragédia, eles conseguem sair de uma forma, lidar com isso de uma forma bem mais saudável, eles conseguem sair e voltar a viver. O estudo agora quer descobrir o que tem de diferente no cérebro dos superidosos. A dona Lloyd, que é uma delas, está ali sendo escaneada. E com a imagem do cérebro dela, vai ser possível diferenciá-la de outros idosos, para no futuro conseguir prevenir doenças como o mal de Alzheimer. E a gente sabe que esses superidosos, eles têm uma rede, especificamente de uma área de memória muito importante, que indivíduos normais com idade não têm. Essa rede ela pode estar como um grande segredo desses indivíduos para manter a memória apesar do envelhecimento. A gente tem alguns objetivos-alvo em que a gente quer ver, por exemplo, uma proteína típica da doença de Alzheimer, que é a proteína amiloide. Então, a gente viu uma reportagem em relação a isso também tem outros marcadores no cérebro deles que podem ser essencial para a gente saber qual é o segredo aqui, deles manterem a memória. De jovens. Mas antes dessas descobertas acontecerem, dá pra gente seguir os segredos. Idade, né, para ser classificado como idoso. O fato é que eu fiz essa dinâmica no intuito de mostrar para vocês que, se for percebido o público que está aqui sentado e a maneira com que a gente fez essa dinâmica e a quantidade de acertos, você vai verificar que, proporcionalmente, existe, na verdade, uma ligação com aquilo que você trabalha a sua mente, não necessariamente o que está ligado à sua idade. Então você viu que ela tem uma idade já avançada, mas ela é considerada uma super idosa por conta das atividades que ela tem no seu dia a dia e faz com que ela exercite a sua memória, o seu corpo e de alguma forma isso dá uma qualidade de vida maior para ela. Ela na verdade diz ali sobre segredos, mas se você perceber o que ela está dizendo ali, você vai ver que toda semana você aqui na igreja tem informações, tem ensinamentos acerca da Bíblia que vão te dar esses instrumentos para que você tenha uma idade, um processo de envelhecimento, um processo de amadurecimento, de forma que você tenha qualidade de vida. Então, no início dessa aula eu quis passar isso para que você possa de fato ter um choque acerca desse assunto, assim como eu, quando estou estudando essa revista, a gente já teve, por exemplo, a lição que fala sobre a teologia do corpo. Eu creio que esses assuntos que estão sendo tratados, na verdade, eles estão chocando um pouco com a nossa realidade de vida, para que a gente possa, na verdade, tomar posicionamento com relação àquilo que a gente pode fazer para melhorar nossa qualidade de vida hoje, mas também proporcionar uma qualidade de vida futura. O fato é que a gente vai postergando muito daquilo que nós necessitamos fazer, negligenciando, na verdade, e quando nós percebemos, a idade avança. O tempo, na verdade, ele realmente, a Bíblia tem sentido quando fala que nesses tempos nós temos um tempo abreviado, nós temos a sensação de que essa quantidade de informações, elas têm engolido o nosso tempo. E nós temos percebido que tudo parece muito acelerado. Quantos aqui que tiverem filhos, eles vão ter a noção do que é o tempo passar? Eu escutava isso há um pouco tempo atrás e não acreditava muito. Mas a minha filha, bem dizer, acabou de nascer, ela já está vai fazer 4 anos ano que vem.
E aí quando eu olho para a minha idade, eu percebo que esse tempo ele avança com uma velocidade que acaba nos assustando. É engraçado que essa lição aqui, eu vou confessar aos irmãos, que era a lição que eu queria fugir desde o início. Eu não queria ministrar. Geralmente eu saio no mínimo uma vez por mês para as filiais para ministrar as lições dessa revista. E essa lição era a lição que eu não queria ministrar, porque é uma espécie de perseguição que eu tenho em casa. A minha esposa brinca muito com relação a essas questões de idade. Eu tenho 32 anos e sempre convivi com pessoas com uma idade muito à frente da minha. Desde a minha infância foi dessa forma, até por uma questão de acontecimentos da minha vida, da minha família. Eu precisei de alguma forma amadurecer, mas amadurecer nem sempre está ligado à quantidade de anos que você possui. E aí as pessoas muitas das vezes estão confundindo amadurecimento, com velhice, com inutilidade. E quando a gente fala sobre o ABC do envelhecimento, nós vamos falar exatamente de como nós vamos perceber o caminhar das nossas vidas, como nós vamos conseguir ter o tato necessário para que a gente possa desfrutar de cada período da nossa vida. Nessa lição a gente vai tentar, vou pedir para o irmão colocar o slide na tela, nós vamos ter alguns objetivos nessa lição. O primeiro objetivo que nós vamos ter é que a gente precisa perceber que a população mundial ela caminha para o envelhecimento. Então, como nós vamos conseguir ter a percepção disso? Se a população idosa ela tem caminhado para ser uma grande massa mundialmente, como nós vamos perceber isso? Como nós vamos desfrutar ao mesmo tempo da possibilidade de uma expectativa de vida maior? E como vamos colocar isso em prática na nossa vida? Vamos tentar também identificar a forma como os idosos devem ser tratados pela igreja e pelo meio social. Quando nós falamos sobre como os idosos devem ser tratados, nós temos que, na verdade, fazer uma observação como a sociedade distorce a maneira com que o idoso deve ser tratado. Talvez o idoso, quando ele é visto de forma errada, ele vai ser tratado de forma errada. Mas quando nós temos a percepção de como Deus vê essa idade avançada, como Deus prestigia aquele que chega numa idade avançada, entenderemos, na verdade, que temos que ter um tratamento todo especial, um tratamento que nós vamos entender que é até um tratamento de honra. E o nosso terceiro objetivo é a gente compreender que a velhice é uma dádiva de Deus. Então, no segundo objetivo, nós vamos tratar como devemos nos portar diante das pessoas da terceira idade, dos idosos, e também o contraponto, como a sociedade tem percebido isso. E no ponto 3 da nossa lição, nós vamos verificar como a Bíblia vai nos mostrar o entendimento sobre o envelhecimento. Tá? Então, vamos dando sequência para nós introduzirmos essa aula. Como eu já expliquei aqui, a população mundial ela passa por um processo de envelhecimento. Isso vai se dar por alguns motivos, O envelhecimento, na verdade, em grande parte, é por conta do aumento da expectativa de vida. Essa expectativa de vida, ela tem a ver com algumas razões. Uma das razões é a questão do planejamento familiar. O planejamento familiar, ele geralmente decorre de uma questão financeira social, uma questão cultural e econômica. Quantos aqui tem mais de 3 filhos? Poucas pessoas. Poucas pessoas. Isso por quê? Por um contexto social. O contexto social vai nos colocar, na verdade, à mercê de situações econômicas. E as situações econômicas vão nos colocar dentro de um fator de planejamento familiar. Não significa que quem tem mais de 2, 3 filhos não fez um planejamento familiar. Mas o planejamento familiar para essa era é um planejamento que vai nos direcionar ao quê? A uma redução de procriação. Claramente é isso que nós podemos perceber.
Então, por exemplo, quando você tem o seu primeiro filho, sua primeira filha, a primeira coisa que as pessoas falam é assim: quando que você vai ter outro? Primeira coisa que todo mundo fala. E aí a primeira coisa que você pensa é o quê? Você não pensa só na questão de procriar, na questão de multiplicar, mas você pensa na questão financeira. Então esse planejamento familiar, ele vai ser um dos fatores de aumentar, sim, a população mais idosa. Porque se eu reduzo a multiplicação de novos seres humanos, logo eu tenho o quê? Um aumento da população idosa. Porque se eu não tenho uma quantidade de novos seres humanos, eu diminuo a quantidade de pessoas com idades inferiores e aumento a idade de pessoas que chegam à margem da terceira idade. Né? Outra questão que está ligado a essa é exatamente a diminuição vamos dizer assim, da multiplicação de crianças, né? Como já foi dito aqui, isso vai dar no planejamento familiar. Aí nós vamos ter esse somatório e a expectativa de vida ela vai crescer. O certo, o envelhecimento, muitas das vezes, ele não é entendido por nós leigos. Mas eu queria que o irmão colocasse na tela, nós vamos ver que temos algumas ciências que tratam acerca do envelhecimento. O primeiro que eu coloquei aí, ele fala sobre o que nós geralmente escutamos, né? Que é a geriatria. A geriatria, na verdade, ela é uma especialidade da medicina que vai tratar acerca das questões do envelhecimento, vai analisar sobre questões ligadas ao tratamento e análise de condições da pessoa da terceira idade, tá? Essa colocação ela não está na revista, mas eu fiz questão de acrescentar, porque de fato é o ponto que nós mais estamos acostumados a escutar. Então a geriatria, né, é de fato a especialidade médica que vai trazer instrumentalidade para poder cuidar das pessoas da terceira idade. Então, quando você é criança, você vai ao pediatra, mas quando você chega no período da terceira idade, você vai ao geriatra. Então, a gente às vezes pensa que está muito distante disso, mas quem já frequenta o geriatra, se você perguntar para ele, vai falar: um dia desse eu estava com 18 anos, mas hoje eu já estou indo ao geriatra. Por quê? Porque as coisas passam como o vento e muito rápido a gente chega, então a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente possa se utilizar da instrumentalidade da medicina para poder cuidarmos da nossa saúde. Aí a revista ela vai colocar outro ramo que nós devemos entender, né, que é a gerontologia. Na verdade, isso daí vai estar muito mais ligado à questão da ciência. Então, se a geriatria está ligada a uma especialidade da medicina, nós vamos ter a gerontologia como um aspecto científico. Então, você imagina que dentro da ciência nós temos alguma coisa ligada àquilo que a medicina faz como prática, mas nós temos também um ramo que trata sobre as questões ligadas a pesquisas. Então, quando nós vemos, né, essa palavra, ela está dividida em duas partes. Na verdade, essa divisão ela é por etimologia da palavra ligada ao grego, né, que é geronto, que tem a ver com envelhecimento, e logia, que tem a ver com estudo, né, a ciência. Então, seria, na verdade, o estudo acerca do envelhecimento. E aí, por que nós estamos falando sobre gerontologia? Porque essa lição em si, ela está embasada também em questões científicas ligadas à terceira idade, ligadas ao envelhecimento. Você vai ver, por exemplo, o irmão vai colocar na tela, nós temos uma espécie de classificação. Como eu falei, pode ser que muitas pessoas que estão aqui não vão se enquadrar nessa classificação. Mas a gerontologia vai falar que existe, por exemplo, o primeiro grupo de pessoas da terceira idade, que seria o velho jovem, que seria de 65 a 75 anos. Quem aqui já chegou nessa faixa etária? O irmão? Então, poucas pessoas. Alguém aqui já chegou na faixa
do que a gerontologia fala ser o velho médio, que é de 75 anos até 85? Não temos ninguém aqui acima de 75? Ninguém. Então, como eu falei, glória a Deus, uma salva de palmas para a irmã lá, Então, quem passou, né, quem chegou nessa faixa de classificação do velho médio, na verdade já superou a expectativa média. Hoje, a expectativa média, vamos dizer assim, no aspecto do âmbito mundial e especificamente no Brasil, é de uma média de 75 anos e meio. Então, quem passou de 75 anos já está, na verdade, desfrutando de uma grande dádiva de Deus. E você que está nessa faixa de 65 a 75, na verdade, também está desfrutando, porque eu creio que aqueles que estão chegando a essa idade, junto com a comunhão com Deus, têm desfrutado das bênçãos de Deus, têm desfrutado daquilo que Deus tem organizado na sua vida para você ter uma idade de maneira que você possa viver de maneira equilibrada, em paz, com saúde. A revista vai colocar como o terceiro ponto dessa classificação da gerontologia, ela vai colocar chamando de o velho velho. Eu mudei essa nomenclatura porque eu, na verdade, não gostei muito de velho velho, me parece um pouco redundante, e seguindo a ideia de que aqueles até 85 anos ou 90 são velho médio, eu coloquei que esses, na verdade, eu poderia chamar de velho avançado, que seria aquele que passou de 85 ou 90 anos em diante. Tem alguém aqui que chegou aí? Não. Então a nossa irmã lá é a nossa matriarca com relação à idade aqui, alguém que Deus dotou de grande experiência, de vivência. Então a gente vai perceber, na verdade, que a idade avançada, muitas das vezes, ela é distorcida socialmente. Mas as pessoas têm que entender que chegar a uma idade avançada não significa doença. Pelo contrário, significa a melhor opção para a sua vida. Pense no seguinte, nós temos duas opções. Envelhecer ou morrer. Diga comigo, envelhecer ou morrer. Quem aqui quer envelhecer? Teve gente que não levantou a mão. Digo para você que a opção de não envelhecer seria você morrer. Quem aqui quer morrer? Ninguém. Quando eu digo querer morrer, muitas das vezes nós, dentro do âmbito de igreja, nós temos a certeza que iremos para a glória, né? Iremos morar com o nosso Senhor. Mas pense sempre no seguinte, Deus ele tem um propósito de vida para você aqui nessa terra. Independente da idade que você se encontra, Deus ele não te vê apenas pela idade que você possui. Deus não trabalha na sua vida com propósitos temporais. Deus ele trabalha com propósitos atemporais na sua vida. Esse é um dos motivos de nós não entendermos os propósitos de Deus. É por isso que quando você lê os salmistas, você vai ver muitas das vezes o salmista indagando acerca de questões de tempo, a questão da presença de Deus, da permanência de Deus como alguém, como protetor, como se Deus, por um acaso, ele falhasse com o seu querer, como se Deus precisasse estar preso ao tempo para suprir alguma coisa na tua vida. Então, muitas das vezes, quando nós pensamos em morrer, nós pensamos só no aspecto da nossa vida espiritual e esquecemos do âmbito natural de nossas vidas. Então, quem escolheu envelhecer, na verdade, escolheu cumprir o propósito de Deus. Porque se você escolhe não envelhecer, significa que você vai viver apenas aquele tempo em que você julga ter alguma capacidade para viver a vida, desprezando o momento da sua velhice, que também pode ser muito importante para você desempenhar um propósito. Então, a sua escolha provavelmente tenha sido a escolha de envelhecer, porque de fato envelhecer é a melhor opção para a sua vida.
envelhecer pode pesar sim em algumas demandas, mas existem hoje muitas possibilidades de você envelhecer com qualidade de vida. Outra coisa interessante é que essa fase ela é uma espécie de cultivo de alegria. Por isso não basta apenas você querer envelhecer. Você precisa querer envelhecer, sim, mas você precisa cultivar a alegria. Cultivar a alegria significa você tornar constante momentos satisfatórios para a sua vida, independente da sua idade. É você encontrar no seu dia a dia, nas suas atividades, o gozo necessário que o Senhor te dá para você desfrutar da sua caminhada de vida cristã, para você desfrutar da sua caminhada secularmente e de você desempenhar aquilo que Deus te chamou para fazer. Alguém aqui nessa igreja tem um chamado de Deus? Ninguém tem um chamado de Deus? Eu vou perguntar de novo. Alguém aqui na igreja tem um chamado de Deus? Quantos aqui se regozijam em servir ao Senhor? Então, se você tem essa satisfação de servir ao Senhor, você vai cultivar essa opção que você tem de buscar viver com alegria. E viver com alegria, ser alguém que vive uma vida de felicidade, ela está muito além das circunstâncias da sua vida. Então, quando você pensa que você precisa envelhecer, escolher isso e cultivar a alegria, você vai entender que você precisa de alguns aspectos. E aí o primeiro aspecto, ele vai ser ligado àquilo que nós precisamos pacificar do nosso passado. Como nós vamos ter uma vida na terceira idade frutífera, uma vida na terceira idade com cultivo de alegria, se nós não pacificarmos o nosso passado? Se o irmão puder colocar na tela, Filipenses 3, 13 e 14, vai dizer: irmãos, quanto a mim eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está nos dando uma grande lição. Prosseguir para o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é o Senhor Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre esquecer das coisas que para trás ficam, ele está nos dando uma ideia de que nós devemos pacificar o nosso passado. Pacificar o nosso passado significa nós acertarmos, ajustarmos aquilo que já passou, para que isso não possa trazer malefícios para a nossa vida presente e muito menos malefícios para nós continuarmos seguindo o nosso alvo, que é Cristo. Então, você que ainda não se encontra na terceira idade, ou você que se encontra na terceira idade, o fato é que a vida te deu uma construção pregressa. Se você chegou até aqui, é porque Deus permitiu você passar por demandas de vida, permitiu você passar por experiências de vida. E isso tudo vai cooperar para que você possa esquecer daquilo que não te trouxe o bem, mas que isso ainda te traga ensinamentos para a tua caminhada no presente. Outra coisa interessante, aí colocar Mateus 6, 34, vai falar sobre o quê? Você viver o seu presente. Não basta apenas você esquecer as coisas que para trás ficaram, aquilo que te trouxe alguma problemática, mas você se atentar para o teu presente. O irmão pode colocar na tela, por favor. Mateus 6,34 vai dizer: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu. Então, muitas das vezes, a gente consegue ser curado pela ação, pela operação do Espírito Santo. Conseguimos ser curados das coisas do nosso passado. Mas para nós progredirmos para um futuro, para um envelhecimento saudável, isso de maneira da nossa saúde, né, que de alguma forma tem reflexo no nosso corpo, mas também na nossa vida espiritual.
É preciso que nós possamos entender acerca do nosso presente. Para envelhecer ou viver a sua velhice, ou você entender que chegará na sua velhice, você precisa entender o seu presente. Quando nós desprezamos o nosso presente, nós não faremos o quê? Semeadura acerca do nosso futuro. Né? Nós já escutamos essa frase várias das vezes, creio que seja do Dr. Mike Murdock, que fala que a única voz que o nosso futuro escuta é a voz da nossa semeadura. Então a nossa semente, e aí eu estou falando mais do que o âmbito financeiro, a nossa semente ela tem o poder de projetar o nosso futuro. Então não é amanhã, é hoje que devemos fazer isso. E fazer uma mudança hoje, ela pesa de forma em alguns sacrifícios. Eu falo isso porque, como foi dito aqui, essas lições elas têm confrontado as nossas vidas com relação ao nosso comportamento, com relação a nossos hábitos de vida. Então hoje nós devemos o quê? Semear, viver o nosso presente para que nós possamos fazer aquilo que a lição está colocando. Projetar. Nós temos sim que projetar o nosso futuro. Eu coloquei aí Provérbios 19, 21, e aí eu coloquei na versão da King James atualizada, diz assim, ó: o ser humano pode fazer muitos planos. O ser humano pode fazer muitos o quê? Planos. Né? Algumas versões vai dizer que fazer planos é do homem e que o realizar é de quem? De Deus. Eu sempre uso, quando a minha esposa me persegue, me chamando de velhinho, eu falo muito isso para ela. Fala assim, muitas das vezes a gente deixa o nosso futuro de maneira sem projeção. E muitas das vezes as pessoas pegam esse versículo, né, em Provérbios, e utilizam de maneira errada. Aqui nós estamos entendendo que a sentença, a resolução acerca do nosso futuro é de quem? De Deus. Mas o provérbio, ele está isentando nós fazermos plano? Não. Então, quando eu entendo que fazer planos o homem também precisa fazer, nós sabemos que Deus trabalha com seus planos. E Deus dotou o ser humano de capacidade de planejar. O ser humano ele precisa projetar o seu futuro, porque o futuro, num piscar de olhos, ele chega. Por isso a importância de entender o seu presente, para que você possa fazer sim planos e entender que a soberania de Deus irá concretizar, fazer a vontade da qual Ele tem para a sua vida. Então, quantos aqui ainda têm planos para a vida? Então, esse é o motivo de você estar de pé aqui na igreja glorificando a Ele. Outra coisa muito importante, né? Um ponto da lição vai falar sobre a aprendizagem. Aprendizagem, empreendedorismo e realização. Quantos aqui hoje fazem mais de uma atividade profissional? Olha só, bastante gente. O que eu quero falar com isso? Nós temos tido uma demanda financeira, uma demanda econômica. Isso tem feito que as famílias elas se reorganizem com a forma do planejamento, como foi dito aqui. Esse planejamento faz com que você envolva algumas outras atividades. Eu escutei algo interessante há poucos dias, que o cristão é alguém com bastante ocupações, porque grande parte das pessoas aqui tem uma atividade, a gente costuma dizer atividade secular, que na verdade ela não se separa do propósito de Deus para a tua vida. Mas você tem atividades dentro da igreja. Eu estava conversando com o pastor Rafael aqui, a gente conversando sobre questões de trabalho, locomoção, se deslocar de um local para outro, vir para a igreja, morar perto da igreja, morar longe da igreja, família. Em pouco tempo a gente estava conversando sobre isso. Em 5 minutos a gente conversou bastante sobre isso. E aí você vê que nós temos uma vida ativa.
Quem lembra aqui do vídeo que eu passei no início da aula, você vai ver que o dito segredo daquela senhora está com o que ela exercita a mente, está com as atividades que ela pratica. E você vai ver muito, né, em artigos, reportagens, falando sobre a questão do Alzheimer. O Alzheimer, na verdade, ele vai ser maximizado por conta da falta de atividade que você dispõe a sua mente a praticar. Então é interessante que na terceira idade existe a possibilidade de continuarmos atividades a qual nós fazíamos anteriormente. Não necessariamente elas continuarão com a mesma ênfase que você tinha anteriormente. Quantos aqui são aposentados? Uma quantidade. Quantos aqui estão aposentados e depois de se aposentarem estão com uma atividade diferente da qual tinha antes ou continuaram alguma atividade? Temos pessoas. Então você vai ver que se você for fazer um comparativo de vida dessas pessoas que continuaram com as atividades, elas estão com as suas questões cognitivas, de memória, as suas articulações, questões físicas, muito melhores do que essas pessoas que colocaram o sofá como algo tradicional para a sua vida. Sexta-feira, né, a gente faz a escola beriana lá na sede, e a gente estava conversando e o professor falando sobre isso. Tem pessoas que o sofá já tem a marca dela, né? Quando a pessoa sai do sofá, tem um buraco imenso dentro do sofá, porque ela passa 12 horas sentada no sofá só trocando o canal. Vai ter problema físico, problema psicológico, vai ter problema cognitivo, de memória, óbvio. Por quê? Porque deixou que a velhice parasse aquilo que Deus não mandou parar. Deus, ele fez o homem de uma maneira plena. A gente sabe que a questão do pecado abalou as questões físicas do homem. Mas existe a possibilidade de termos um envelhecimento de maneira saudável. Nós chamamos de qualidade de vida. É interessante que, atentando para essa desenvoltura da terceira idade no âmbito mundial, grandes empresas, eles têm feito o quê? Seleção de pessoas da terceira idade. Outra coisa que eu fiquei sabendo muito interessante, quantos aqui gostam de ir no mercado? Amém? Eu não gostava de ir no mercado não, irmão, quando eu casei. Mas aí Deus foi nos dando uma consciência, nos dando uma tratativa, e você ir no mercado, na verdade, é uma grande bênção, porque significa que Deus está suprindo a sua casa, dando possibilidade de você ir até lá e comprar mantimentos. Muitas das vezes a gente associa que no mercado tem muita gente da terceira idade, né? A gente chega na hortifruti, tem sempre uma senhora, ela consegue ter toda uma perspicácia para poder escolher as verduras, os legumes. Eu, por exemplo, sou uma tragédia. Eu trago beterraba dura, minha esposa reclama, ela pede uma pasta de dente, eu trago outra. Mas a gente vai trabalhando, vai melhorando. Você sabia que tem supermercados contratando pessoas da terceira idade para que elas façam, na verdade, o papel dessas senhoras? Por quê? A pessoa da terceira idade, ela já passou por grandes experiências relacionadas à vida, né, domiciliar, às questões do lar. Então, estrategicamente, supermercados têm contratado senhoras para que elas estejam ali naquelas sessões e elas fazem o quê? Puxam um assunto, conversa, elas sempre têm muitas coisas para conversar. E às vezes você que vai lá sem saber o que você vai comprar, qual a qualidade, qual a marca, chega uma pessoa toda solícita e te apresenta aquele produto, te apresenta as carnes, qual carne é boa para poder fazer assada, qual carne é boa para usarmos no churrasco, além das quais a gente já sabe, qual que é possível. Aí assim, o que pode acontecer às vezes é você ir lá para comprar 2 kg de carne, comprar 3, ao invés de comprar 2 kg de batata, comprar 3, 4, porque a pessoa que vai estar ali, ela vai estar na verdade o quê? Trazendo instrumentalidade de vivência da vida dela para poder auxiliar na sua compra. Então as empresas, elas têm, na verdade, buscado meios de agregar essas pessoas da terceira idade. Eu achei outra coisa interessante, né? Eu não jogo videogame, mas muitos irmãos jogam videogame.
a empresa PlayStation, ela tem feito uma grande seleção nos últimos anos para poder agregar pessoas da terceira idade nos seus serviços. Interessante, eu achei que, por se tratar de uma empresa que trata de games, jamais iria agregar pessoas da terceira idade. Mas o fato é que eles tinham uma meta que até o início de 2018 eles pudessem colocar 10%, né, daquelas pessoas que estão laborando na empresa acima de 60 anos. Então isso significa que a sociedade, nós vamos ver aqui, ela tem um olhar muito pejorativo acerca da terceira idade. Mas, em alguma forma, as empresas têm entendido que isso é um setor a qual tem uma grande crescente por conta da expectativa de vida aumentar, e eles estão exatamente trabalhando nisso. Então, por exemplo, as pessoas da terceira idade, essas que estão em atividade, o fato é que elas são muito mais carinhosas, elas são muito mais atenciosas, elas têm um tato de vida que aquelas pessoas que não passaram porque elas passaram não têm. Então, quem disse que a terceira idade é para ser descartada? Nós fizemos uma escolha aqui: envelhecer ou morrer? Envelhecer. Então, na verdade, vamos até perguntar diferente: morrer ou envelhecer? Envelhecer, porque aí a opção que fica por último dá mais ênfase. Então, vamos envelhecer com qualidade de vida. Aí agora a gente vai ver como a sociedade trata o idoso. E aí a revista vai trazer alguns pontos e nós vamos aqui delinear para poder a gente ter um entendimento. A verdade é, a revista vai trazer algumas questões sobre essa, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas muitos pensadores, né, muitos ditos filósofos, influenciadores, né, de décadas passadas, séculos passados, eles trouxeram algumas visões deturpadas acerca da terceira idade. O fato que essa deturpação ela não condiz com aquilo que a gente está aprendendo aqui, muito menos com a palavra de Deus. Então, essa tentativa de descartar a velhice como algo que é decadente, isso deve ser desconsiderado pela gente. Mas o fato é que muitas das vezes a sociedade vai considerar que a terceira idade, a velhice, é um fim de linha, né? É como se fosse uma espécie de tragédia anunciada. Mas se a velhice fosse uma tragédia anunciada, o que nós faríamos com a experiência dessas pessoas que têm tanto a nos ensinar? Iríamos, na verdade, virar as costas para aquelas pessoas que têm tanto a doar para nossas vidas? A gente, na verdade, desfruta muito pouco disso. Muitas das vezes por conta de criação, muitas das vezes por barreiras, né, familiares. Muitas das vezes você não tem a oportunidade ou não desfrutou da oportunidade de conversar com pessoas idosas da sua família, muitas das vezes com pai, com mãe, por uma questão familiar, por uma questão de barreira a qual você tinha, até pelas gerações passadas. E aí, muitas das vezes, a gente não consegue agregar aquilo que eles poderiam agregar para nossas vidas. Então, essa é uma barreira que eu tenho buscado vencer, é uma barreira que eu creio que muitos aqui possam ter, de parar e se assentar com pessoas mais velhas e poder desfrutar. Veja que no início da aula eu falei que eu sempre convivi com pessoas mais velhas. Mas muitas das vezes a gente convive com pessoas mais velhas externamente e não convivemos com as pessoas mais velhas da nossa parentela. E às vezes não sabemos nem a história de vida da nossa família. Então é algo que nós devemos trazer com atenção para que nós possamos mudar isso. Outra coisa, a sociedade pensa a velhice como um alvo de pena, como se chegar a uma determinada idade e sofrer algumas enfermidades, essas enfermidades elas nem sempre estão ligadas somente à questão da velhice, mas sim com o que você fez no seu passado, como você viveu o seu presente, como você plantou até chegar na idade, né, de considerado ser um idoso. A verdade é que a velhice, de fato, ela vai trazer algumas questões físicas. Né? A gente vai ver que são uma espécie de estagnação, questões físicas, mas não necessariamente um retrocesso. Você não está retrocedendo por conta de você ter envelhecido. Estar num processo de envelhecimento, ter chegado à terceira idade,
não significa invalidez. Eu acho que a pior situação que o ser humano tem é ele se sentir numa situação de invalidez. Há pouco tempo eu estava saindo para trabalhar, saí a poucos metros de casa, senti uma dor aqui no cóccix, mais ou menos, e travou a minha coluna. Assim, a dor era forte, mas suportável. Mas aí quando eu consegui voltar para casa a muito custo, me segurando assim, eu tive uma sensação muito desconfortável, a situação desconfortável de entender o quão ruim é você se sentir inválido. E o pior não é só você se sentir inválido, é quando você percebe que as pessoas depositam na sua vida uma situação de invalidez quando você não é. Então é muito ruim para o idoso se sentir desprestigiado, achar que ele não pode ser alguém que contribui para o crescimento da sociedade ou para a instrução da sua família. No ponto 3 dessa lição nós vamos falar sobre o entendimento bíblico acerca do envelhecimento. O fato é que, como foi dito aqui, Deus, ele quando projeta o homem nessa terra, ele projeta o homem como um clímax da sua criação. O ponto auge da criação de Deus sou eu, é você. Fala assim, eu sou o ponto auge da criação de Deus. Isso significa que se Deus criou você, Deus, ele cuida daquilo que ele criou. Nós estudaremos nas lições mais à frente sobre algumas heresias, algumas coisas ligadas às visões deturpadas da teologia. Nós vamos ver que o deísmo, ele coloca Deus com uma distância do ser humano, como se Deus ele não interferisse na sua criação. Como um Deus que criou e não mais interferiu. Como se fosse um Deus que largasse a sua criação nessa terra. Mas a Bíblia ela não vai nos colocar Deus dessa forma. Pelo contrário, nós vamos ter Deus como alguém que cuida das nossas vidas. E se Ele cuida muito antes dele plantar você no ventre da sua mãe. E cuida da sua vida também para a eternidade. Então Deus cuidou da sua vida antes dele te gerar. Deus cuidou da sua vida quando Ele te gerou, está cuidando da tua vida e cuidará eternamente. O Salmo 48, 14 vai dizer, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele é o nosso guia até a morte. Se Deus nos criou para ser seres eternos, Ele cuidará da gente eternamente. Então não se sinta porque você chegou na terceira idade como alguém que está sendo desprezado. Porque ainda que a sociedade possa desprezar, Deus Altíssimo, Ele é alguém que cuida da sua criação. A Bíblia vai nos colocar também que o tempo de velhice pode ser sim um tempo de renovação. Interessante, o apóstolo Paulo ele vai dizer que apesar das fraquezas do corpo e das aflições decorrentes dos ciclos da vida, é possível experimentar o renovo de Deus, 2 Coríntios 4,16. O apóstolo Paulo é alguém que nos mostra algo muito interessante. É alguém que passa por ciclos de vida, momentos de adversidade, momentos de fraquezas, momentos de perseguição, momentos de sucesso e de insucesso. Mas alguém que busca sempre a renovação porque entende uma visão que foi dada por Jesus. É alguém que consegue olhar a vida não apenas com as circunstâncias momentâneas, mas alguém que consegue enxergar a vida como um propósito eterno. Seja como o apóstolo Paulo, se a idade, se o momento, se as circunstâncias possam dar dano a você algum período de tribulação, pense, essa tribulação ela é momentânea. Deus, um Deus criador que cuida de você, é um Deus que pode renovar as suas forças. E ainda que você esteja na terceira idade, Ele pode usar a sua vida para você fazer grandes obras nessa terra. Eu assisti uma entrevista do teólogo Russell Shedd
Os irmãos que estudam aqui vão saber que, né, ele morreu há pouco tempo, mas assim, um expoente da teologia aqui no Brasil. E eu assisti uma entrevista dele, ele já com quase 90 anos. E aí o entrevistador fala para ele assim: Dr. Rousseau Shedd, essa semana o senhor vai viajar para tal local do país, depois vai voltar para São Paulo, depois vai para outra extremidade do país, depois o senhor vai lançar um livro assim. Como o senhor ver tudo isso a essa idade? Aí ele fala: enquanto eu estiver de pé, enquanto eu estiver com vigor, eu continuarei fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Apenas pararei quando Deus enfraquecer as minhas forças. Quem aqui ainda tem força para servir ao Senhor? Então siga em frente fazendo a obra de Deus, siga em frente cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. O fato é que a velhice, ela é uma concessão divina. O Salmo 91, no verso 16, vai falar assim: dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. O Salmo 91, muitos atribuem a Moisés, mas é o fato que esse salmo ele não tem um autor específico. A gente chama de salmo órfão, porque não tem um autor específico. Então é tudo especulação. Mas o fato é que a palavra de Deus nesse salmo, no verso 16, vai dizer que Deus nos dará abundância de dias e mostrará a sua salvação para nós. Significa que enquanto você está com o olhar aberto, enquanto você está caminhando, respirando, Deus ele está dando a abundância de dias para você, para que Ele possa te mostrar a salvação que Ele tem para a sua vida, que Ele tem para a sua casa, que Ele tem para as gerações a qual Ele ainda vai usar você para poder pregar a palavra de Deus, para poder ensinar a palavra de Deus, para poder proclamar o Evangelho de Cristo. Interessante, a Bíblia vai colocar a vida do justo como uma árvore frutífera. Nós tivemos lições há pouco tempo falando sobre a questão de ter uma vida frutífera. Queria que o irmão colocasse na tela. Eu coloquei aí uma palmeira. E a primeira coisa que você olha para a palmeira, você observa como ela é frondosa, como ela é vistosa. Geralmente a palmeira, ela sempre faz com que um cenário seja mais harmonioso, mais bonito, mais agradável. Mas o interessante é que a palmeira, ela não só é um sinônimo de beleza e de frutificação. Uma característica muito interessante acerca da palmeira, talvez você possa ter escutado isso em alguma pregação, muitos pregadores utilizam essas informações sobre as plantas para poder ministrar a palavra. Mas além da palmeira, ela representar a vida do justo como algo belo e frutífero, uma característica que muito me chama a atenção sobre a palmeira é que ela, quando atinge a fase adulta, e quando você fala de uma palmeira atingir a fase adulta, significa que ela está argada, que ela está compondo um local onde ela foi plantada, que ela está frutificando e que ela alcançou de fato uma plena idade. Nessa fase, a palmeira, ainda que ela tenha sido retirada desse local e que ela seja transportada para outra geografia, para outro terreno, essa palmeira ela ainda sobrevive. Talvez você, quando comparado ao justo, e nós fazendo essa analogia com a palmeira, você vai entender que o processo da nossa vida faz com que nós passemos por muitos estágios. Quem aqui já passou por muitos estágios na vida? São vários processos que Deus permite nós passarmos. Mas somos como palmeiras, Deus, ainda que nos retire de locais, nos coloque em outros locais, nós seremos frutíferos. Nós seremos vistosos. Nós comporemos uma harmonia naquele local. Porque Deus nos vê, independente da nossa idade, como alguém que pode frutificar. E a velhice, sim, pode ser um tempo de frutificação.
Nós vamos chegar para a conclusão dessa lição. E aí talvez você tenha escutado tudo o que eu falei aqui e ainda possa se questionar. Talvez você ainda nem chegou nos 40, talvez nem chegou nos 50 anos e tenha estado com a vida tão estagnada, sem perspectiva. Mas interessante, a Bíblia, ela vai nos dar alguns exemplos que são muito fortes. Se nós analisarmos alguns personagens, e ainda que esses personagens tenham vivido períodos diferentes qual nós vivemos, nós vamos sim ter exemplos de pessoas que viveram a velhice e puderam fazer coisas sobrenaturais por intermédio da operação de Deus. Abraão e Sara tiveram Isaac, o filho da promessa, quando já eram idosos. Acabei de falar da palmeira. A própria palavra de Deus nos testifica isso. Deus, ele possibilita aquele que para a sociedade é infrutífero, ele possibilita que esse frutifique de acordo com sua vontade. Moisés e Arão, com 80 e 83 respectivamente, eles foram orientados por Deus, olha bem essa palavra, orientados por Deus, e eles iniciaram a retirada do povo do Egito. Independente da sua idade, Deus pode te dar orientações que podem ser arco para a sua história, para a história da sua família. Quem disse que Deus não orienta os seus só porque está na terceira idade ou na velhice? Deus, ele pode sim fazer como ele fez com Moisés e com Arão, orientar o seu povo para uma mudança, na vida. Esse marco aqui, nada mais, nada menos do que a saída do povo de um período de escravidão, para que esse povo pudesse caminhar para a terra da promessa. Então, quando Deus nos orienta, ele está querendo nos levar para a terra da promessa. Josué tinha 80 anos quando atravessou o Jordão e iniciou um período de conquistas de Israel. Então, Josué, ele vai suceder Moisés como grande líder do povo de Israel. Se Moisés e Arão iniciaram um processo, o legado que Moisés e Arão deixaram para Josué foi o legado que proporcionou a entrada na terra e a conquista geográfica de espaços dessa terra. Assim como Moisés e Arão e Josué, você pode deixar instruções para que pessoas possam seguir aquelas obras que Deus plantou no seu coração. Caleb, aos 85 anos, alegando possuir a força de 45. Acho que Caleb é um bom exemplo para a gente. Não interessa a idade que você possui na contagem do cronos humano, mas importa aquilo que Deus coloca no teu coração. Caleb tinha 85 anos, mas em seu coração ele se sentia como alguém de 45 anos e reivindicou junto a Josué a terra que Moisés havia lhe prometido. Veja que aquele povo que caminhou em direção à terra prometida, nem todos tinham a ênfase de entender a vida que viviam. Interessante que aqueles que talvez não tivessem o mesmo vigor da outra parte do povo, eles permaneciam com foco no propósito de Deus. Simeão, estava lá no texto bíblico, você vai ver que Simeão, em idade avançada, viu cumprir-se a profecia do nascimento de Jesus. Porque ele confiou numa palavra profética. Ele viveu e presenciou o nascimento do Salvador e regozijou esse envio do Messias a essa terra. E a pergunta que fica, o irmão coloca aí na tela. E nós? O que nós vamos fazer? Se estamos jovens, estamos em meia idade, ou estamos em idade avançada, ou se já aqui se enquadrou dentro da terceira idade, naquelas faixas de classificação que nós vimos. A pergunta é para todo mundo e para mim. E nós, o que faremos para vivermos a plenitude da vida que Deus nos deu? Como nós estamos tratando essa vida que Deus
Será se podemos acordar todos os dias e poder entender que existe um propósito vigente no nosso acordar, no nosso respirar, na nossa família, na nossa casa? Queria que o irmão colocasse na tela para a gente terminar Salmo 90, 12. Esse é um salmo com a autoria de Moisés e tem a ver com tudo aquilo que a gente falou aqui anteriormente. Moisés, ele foi um grande líder, alguém que esteve à frente de um grande propósito de Deus. E ele realizou. Mas eu, quando leio esse Salmo 90, verso 3, eu entendo algo interessante. Ele diz para Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Moisés, ele desempenhou um grande propósito, mas Moisés, ele não desprezou a sua comunhão com Deus. Ele não desprezou os ensinamentos de Deus. Interessante que, se nós fizermos uma conjectura, nós podemos ver que Salomão, o homem mais sábio de toda a história da humanidade, ele também requereu de Deus sabedoria. Moisés, um homem dotado de qualidades intelectuais forjadas na cultura do Egito, ele não abriu mão nunca das instruções espirituais. Em dados momentos, ele sofreu consequências por não seguir aquilo mesmo que ele praticava na vida dele. Mas o fato é que, para ele desempenhar esse grande propósito, chegar numa velhice com êxito e sucesso, ele pediu a Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos coração sábio. Vamos repetir isso essa manhã para nós terminarmos? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Vamos, eu vou falar, vocês repetem após. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que o Senhor sábio para você contar os dias da sua vida e desempenhar o grande propósito dele aqui nessa terra. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Repito, reitero, reforço. Adquira a sua revista. Não é uma compra, não é uma aquisição, mas é um investimento na sua vida, na sua família, na sua casa. E você está adquira a revista. São temas maravilhosos para a nossa vida. E sem querer entrar muito, né? Eu digo para você que todos nós aqui somos vencedores. A contar que na Idade Média, o velho avançado tinha 40 anos. Você vê o quanto Deus tem trazido longevidade para a sua vida. Imagine, né? Você chegar a 40 anos e já está no fim de vida. Deus abençoe o nosso professor, continue trazendo conhecimento, graça, porque este é um investimento no conhecimento, no aprendizado. É algo que você leva para toda a sua vida. Quero deixar também aqui, já um jabá, que nós temos aqui um trabalho, tanto crescimento e graça também, com os nossos vencedores renovados. Adriana, por favor, levante a sua mão, você se informar com ela, mas normalmente é o último sábado do mês, não é isso? Nossos vencedores renovados. E se você quer, como nessa lição, estar crescimento, esse conhecimento, é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida, porque não é somente a questão do envelhecimento saudável, do convívio e só do tratamento em si, mas também nós trazemos aqui nesses trabalhos as questões de saúde, e a questão
psicológica, com certeza, eu tenho certeza que não só a pessoa que vem, a pessoa que vai ouvir aquilo que você vai ouvir aqui, vai ser transformada, vai ter uma outra visão. Amém? O Bruno, pedi aí para botar na tela. Você já convidou alguém para vir amanhã aqui? Às 19h30? Pergunto para você, quantas vezes o nosso pastor presidente esteve aqui? Que você tenha visto? É um momento para que você possa receber uma palavra do seu pastor mais próximo. Vai estar aqui também a cantora Raquel Mello, adorando ao Senhor. Por isso, convide alguém para estar recebendo uma palavra poderosa pelo nosso pastor presidente. Vai ser uma noite especial. À noite nós estaremos tendo o nosso culto de celebração. Convide uma pessoa também para estar recebendo a palavra de Deus, tendo a sua vida transformada. Amém? Vamos nos dispor de pé. Os pastores, eles estão em gabinete. Amém? Que você possa ter um domingo de conquista, porque o crescimento o Senhor já tem te dado nesta manhã. Que você possa ter um domingo de surpresa, que o Senhor te surpreenda neste domingo, e que à noite você tenha um culto renovado, um culto avivado para o seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua presença nesta manhã, falando aos nossos corações, nos dando, Senhor, instruções, conhecimento, ó Deus, porque cada dia envelhecemos. Por isso, Senhor, dá-nos sabedoria, ensina-nos, Senhor, como foi falado, a contar nossos dias, tratar nossos dias com sabedoria e buscar também conhecimento através daqueles que já têm uma experiência de vida. Pai querido e amado, dá-nos um domingo de vitória, dá-nos um domingo abençoado, abençoa, ministra os nossos corações cada vez mais. Eu te peço e te agradeço estas bênçãos, em nome de Jesus. E o povo diga: terminado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.